Minha história com a contagem de calorias. Eu vou te contar por que isso se tornou um problema na minha vida. Inicialmente, eu achei que tinha sido a solução para tudo, mas depois acabou, como todas as outras tentativas, se resultando em compulsão alimentar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Rafa Mansur, eu sou psicóloga comportamental e eu passei 9 anos da minha vida sofrendo com alguns transtornos alimentares, principalmente com a compulsão. Também tive bulimia e anorexia, mas hoje em dia finalmente estou curada e além disso consigo ajudar diversas mulheres a mudarem a sua relação com a comida e alcançarem uma vida muito mais saudável e equilibrada. Mas vamos ao que interessa. Como foi a minha história com a contagem de calorias? Para te contar essa história, eu vou ter que voltar um pouquinho lá no começo. Desde os meus 14 anos de idade, eu queria emagrecer. Eu comecei a procurar por fazer dietas e eu comecei a fazer dietas. Só que na época, eu fui algumas nutricionistas, mas eu fazia algumas coisas na minha cabeça, eu acompanhava as pessoas na internet, eu ficava tentando fazer ali o que todo mundo falava pra fazer. E naquela época, eu enxergava os alimentos entre proibidos e permitidos. Então, eu passava a maior parte do tempo tentando só comer coisas saudáveis. E eu tive alguns resultados, eu até emagreci, só que aí depois eu ficava me restringindo demais, e aí eu sempre acabava exagerando. Eu sempre tive a mentalidade, né, de que tinham dias em que era permitido comer, em que eu tinha que esperar o dia que podia, o dia que eu fosse merecer comer. Eu esperava a Páscoa, eu ficava guardando e estocando comida para esse momento, eu esperava o dia do meu aniversário. E sempre que, por acaso, eu acabava saindo do planejado, eu ligava o famoso agora já foi e começava a comer desesperadoramente. Até que, depois de um tempo, eu acabei engordando de novo por causa disso, porque realmente a compulsão se tornou bem forte, só que na época eu não sabia que isso era um problema, eu não identificava que era compulsão. Eu achava que apenas eu não tava mais conseguindo fazer dieta, e eu tentava, cortava isso, cortava aquilo, tentava fazer exercício, enfim, não funcionava. E aí, depois de alguns anos, eu descobri essa parte das calorias, descobri o que era o tal do déficit calórico e que para eu de fato emagrecer, eu precisaria estar em déficit calórico. Então, que eu precisaria alcançar um número de calorias. E aí, no início, isso foi libertador, porque eu percebi que eu não estava conseguindo emagrecer durante a maior parte do tempo, porque eu exagerava em alimentos fits. Eu achava que só porque era saudável, porque era zero isso, era zero aquilo, meio que eu podia comer à vontade. E eu acabava comendo a mais, então eu comia uma grande quantidade desses alimentos que no fundo tinham as mesmas calorias do que o que eu realmente queria. Mas enfim, eu achava que era isso. E aí eu descobri que não, que eu poderia comer de tudo desde que coubesse ali nas calorias. E foi maravilhoso no início, porque eu comecei a conseguir de fato emagrecer, porque eu entendi que eu não precisava cortar tudo. Isso fez com que eu melhorasse a minha relação com a comida por um tempo. E aí eu tava super bem com essa questão, ia incluindo as coisas ali na minha vida, ia no olho, aí eu descobri, né, os aplicativos de contar calorias e eu fui colocando. Ia colocando as coisas ali, tipo, criei uma meta de calorias na minha cabeça e fui indo. E foi funcionando. Só que quanto mais aquilo passava, mais obsessivo eu ficava, mais precisão eu queria ter. Menos calorias eu queria ingerir, mais exercício eu queria fazer para que aquilo fosse mais rápido. Então, o que eu fazia? Eu comecei a tentar diminuir a quantidade da minha de calorias. E tá, no início foi ok. Depois, eu resolvi comprar uma balança. E quando eu comprei a balança e eu descobri que eu, na verdade, estava comendo mais do que eu poderia, eu pensei, meu Deus, agora o que eu posso comer para bater essa quantidade de calorias que eu estipulei da minha cabeça é muito pouco. E eu comecei a tentar fazer aquilo. E aí, isso me deixou completamente obsessiva. Por quê? Eu não queria mais comer nada que não tivesse sido preparado por mim. Eu não queria comer nada que fosse na rua, eu não queria sair do meu planejado que eu mesma tinha criado, porque eu sabia que aquilo ali tinha mais calorias. E aquilo me dava um desespero, porque eu achava que no momento em que eu comesse um pouco a mais das calorias do que eu tinha planejado, eu iria engordar. Só que não, gente, pra tu realmente engordar, tu precisa comer um número muito grande de calorias e tu precisa te manter em superávit calórico por um longo período de tempo. Não é de uma hora para outra. Por mais que quando tu come algo de diferente, no outro dia tu te sente diferente, se tu te pesar vai dar um peso maior, inclusive já deixando alerta, não fiquem se pesando, essa tentativa excessiva de controle só piora a situação, é por causa da retenção, é porque às vezes tu não foi ao banheiro, o nosso corpo, o nosso peso ele oscila, não quer dizer que tu engordou. Depois que tu volta ao teu normal, aquilo estabiliza, mas enfim. E aí, isso se tornou um grande gatilho pra mim.
Porque eu comecei a ficar tentando controlar obsessivamente tudo. E aí eu passei a ter medo da comida, eu passei a ter medo de comer fora de casa, eu não queria mais sair da minha rotina, eu não queria mais dormir mais cedo ou mais tarde, qualquer coisa que saísse ali do meu planejado me desestabilizava completamente, porque eu pensava, nossa, eu já não consegui bater minha meta, então eu já estraguei tudo, já invalidei meu processo, então, tô nem aí. E aí eu entrava nesse episódio de compulsão. E aí isso começou a se tornar recorrente. E aí a compulsão que eu achava que tinha ficado ok por um tempo acabou voltando e muito mais forte, porque agora eu tava apavorada com aquilo, porque eu tentava controlar ao máximo tudo. E por um tempo funcionou. Só que aí depois, quando isso voltou, eu comecei a ficar muito frustrada e muito desacreditada de que eu ia conseguir sair dessa situação. Porque eu já tinha feito de tudo e isso tinha voltado. E aí se tornou um problema na minha vida porque eu comecei a ficar completamente obsessiva e aí toda vez que eu tinha um episódio de compulsão, eu tentava compensar ainda mais no outro dia, controlando mais e mais e mais. E toda vez que eu comia algo fora do planejado, se tornava um problema, sempre. E aí, em meio a isso, eu resolvi que eu ia colocar silicone. E aí eu coloquei o silicone. E aí nesse período, eu fiquei tentando controlar o que eu ia comer para não engordar. Então eu comecei a comer uma quantidade de calorias muito pequena durante o tempo da recuperação. E por um tempo foi ok. Aí depois, quando eu voltei a poder me exercitar, eu pensei, nossa, eu vou tentar manter essa quantidade aqui de calórica bem baixa, porque aí eu vou emagrecer super rápido. E no início deu certo, inclusive foi na época que eu tive uma anorexia. Só que é óbvio que isso não ia funcionar, porque o meu corpo entrou em um estado de sobrevivência. Ele precisava de mais energia, ele precisava de mais calorias. E eu tava sempre exausta, sempre sem energia, treinando e não conseguindo ver resultados porque eu não comia a quantidade suficiente de calorias, enfim. E outra coisa, isso me fez com que eu ficasse completamente obsessiva por calorias e não por qualidade nutricional, por saúde. Eu escolhia sempre comer o que era permitido e o que era fácil de rastrear. Por mais que às vezes eu quisesse outra coisa, eu comia o que eu saberia quantas calorias iriam ter. Eu também, se às vezes eu nem tava com fome, mas só porque tinha sobrado umas calorias, eu ia lá e comia alguma coisa a mais e eu tava a cada dia que eu fazia isso, eu me afastava mais dos meus verdadeiros sinais internos, dos meus sinais de fome e saciedade. E aí isso ficou uma bagunça, porque eu não sabia mais quando era fome, quando era vontade de comer, quando eu deveria, quando eu não deveria, eu estava o tempo inteiro pensando sobre comida, o meu corpo estava implorando por mais comida, eu estava apavorada de medo de comer. Então, o que eu queria te dizer com esse vídeo é que pode ser uma estratégia legal se tu souber lidar, se tu tiver uma cabeça muito ok pra entender que, ok, vou tentar dar uma controlada aqui, se algo seja planejado, ok, depois eu volto num próximo momento, e tu tiver muito claro que não tem nenhum alimento que tem o poder de te engordar ou emagrecer de forma isolada, e que ninguém consegue manter uma alimentação perfeita o tempo inteiro, e que alguns deslizes não vão te engordar, e que é muito melhor tu trabalhar em ter uma relação saudável com os alimentos do que ficar focando nessa necessidade absurda de controle. E aí, enfim, depois de um tempo que isso estava recorrentemente acontecendo, eu estava percebendo que o gatilho dos meus episódios de compulsão era justamente essa contagem, essa tentativa de controle excessiva. Porque toda vez que eu não conseguia calcular alguma coisa, ou que algo eu comia mais, eu acabava tendo um episódio de compulsão. E eu pensei, nossa, eu preciso parar de contar calorias. Só que era mais forte que eu. Quando eu vejo, eu estava lá no aplicativo colocando tudo. Aí eu ficava maturando a ideia e pensando sobre, meu Deus, como é que vai ser? Eu ficava com muito medo, porque os exageros aconteciam, a compulsão acontecia. Mas eu me contava a história de que, nossa, mas pelo menos eu tô dando uma segurada no outro momento. Só que era justamente essas seguradas que pioravam cada vez mais essa situação. Porque me fazia ficar o tempo inteiro pensando sobre comida, o tempo inteiro com fome, o tempo inteiro com medo de perder o controle. E eu estava, de fato, abrindo espaço para um episódio de compulsão acontecer. Porque eu ficava achando que comer era errado e eu estava morrendo de fome. Eu estava me colocando nessa privação muito grande. E aí tá, eu já percebia, mas eu não conseguia realmente assim quebrar este padrão. Por quê? Porque já era um hábito. Tudo que eu comia eu colocava lá, tudo que eu comia eu pensava nas calorias que tinham. E eu, vez após a outra, isso acontecendo, eu não aguentando mais passar por isso. Episódios de compulsão fortíssimos. Eu pensei, não, eu vou apagar o aplicativo. E era muito louco, porque eu apagava o aplicativo e eu me lembro de no outro dia ficar no celular, tipo, passando assim na tela e procurando, cara, o que eu tô procurando? O que tá faltando aqui? O aplicativo. O aplicativo. E aí tá, foi difícil, muito difícil no início. Eu fui aprendendo a lidar, tive diversas recaídas, fui exagerando aqui, exagerando ali.
Só que eu fui começando a entender que eu precisava me permitir incluir no meu dia a dia. Para quê? Para tornar normal e eu entender que aqueles alimentos estavam disponíveis. Que eu, no momento que eu quisesse, tudo bem, está ali. Se me der vontade, eu penso sobre isso. E que eu não precisava o tempo inteiro ficar tentando controlar tudo. E uma coisa que eu precisava entender também é que eu tinha muita dificuldade tudo que eu comi em um episódio de exagero, em algum dia, ou um episódio de compulsão, na verdade, eu poderia dividir aquilo ao longo da semana, que daria no mesmo. Só que eu tinha a expectativa de que não vou comer essas coisas, então é melhor eu dizer que não. E quanto mais eu falava isso, mais eu exagerava nos episódios de compulsão. Então é isso que a gente precisa ter claro. Tudo que se come em 1, 2 dias, dá pra incluir ao longo da semana. E quando a gente vai incluindo ao longo da semana e eu entendo que, se eu quiser vai ter ali amanhã no outro dia, amanhã tem mais, eu passo a não querer mais comer naquela quantidade absurda. Eu passo a entender que está disponível e aquele desejo incontrolável, ele reduz. Que foi quando eu comecei a tentar me alimentar de uma forma mais intuitiva. E a gente tende a achar que no momento em que a gente for começar a se alimentar de uma forma mais intuitiva, eu vou estar me deixando de lado, eu não vou estar mais dando bola para isso, eu vou estar me perdendo essa parte de mim. E é justamente o contrário, porque a ideia da alimentação intuitiva não é que tu, agora eu vou comer pão e doce de leite o dia inteiro. Não, é que tu entenda que tu pode fazer as suas escolhas, que todos os alimentos são permitidos e que tu tem que fazer boas escolhas e aprender a dosar na quantidade. E isso é muito mais inteligente do que tentar cortar tudo da tua vida. E faça com que tu comece a te reconectar com os teus sinais internos, te reconectar com as tuas vontades. E que tu não fique mais separando os alimentos entre proibidos e permitidos. Tu pare de julgar a tua fome e rejeite aquela mentalidade da dieta. Só que, claro, como tudo na vida, isso é um processo, não vai ser de uma hora para outra. Então tu precisa acreditar que isso realmente vai funcionar, que isso realmente faz sentido, porque senão tu vai estar sempre se sentindo muito insegura. Então, quando tu quer fazer qualquer mudança na tua vida, busca estudar sobre esse assunto. Procura conhecimento, busca pessoas que falam sobre isso, vê a experiência dessas pessoas e entender que nenhum processo é linear. Tu vai achar que, nossa, agora eu entendi tudo. Vai vir uma recaída de novo, vai vir um teste de novo. Todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida, elas servem para nos fazer evoluir. Elas servem para que a gente consiga enxergar o que a gente ainda está ignorando, fingindo que não está acontecendo. É por isso que essas coisas acontecem. Então, a gente precisa estar preparadas para passar por um processo desses, para entender que tudo isso vai acontecer. Então é muito importante que tu tenha acesso ao conhecimento necessário e que tu tenha uma rede de apoio, um grupo de apoio, um ambiente que te propicie melhorar, porque às vezes a gente está inseridas em ambientes, às vezes, físicos ou até na internet, extremamente tóxicos, aonde muitas das vezes foi onde aquilo foi meio que criado, ou aquilo foi ali que aquilo tudo aconteceu, e vai ser muito difícil se curar neste mesmo ambiente. Então a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar as coisas, para que a gente consiga mudar a nossa forma de agir, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos. E para isso tu precisa estar num novo ambiente. Ele pode ser um lugar, na internet, mudar um pouco os lugares que tu frequenta, enfim, tu precisa adquirir o conhecimento necessário. Então eu queria, te trazer tudo isso para te alertar. A minha história foi essa. Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras pessoas pode ser um grande problema, mas o grande ponto é a gente adquirir autoconhecimento, para que tu consiga te questionar. E para tudo isso, preciso que tu tenha muito claro uma coisa na tua cabeça. Não é só porque tu foi de uma forma até aqui que tu precisa ser dessa forma para sempre. Tu pode mudar. Todo mundo muda. Hoje em dia eu tenho uma relação saudável com a comida, mas eu não fui assim sempre. Inclusive, a maior parte da minha vida, eu não tive uma relação saudável com a comida. Mas eu cheguei num momento em que eu vi que aquilo era insuportável, fui atrás de mudar essa situação. Fui atrás de adquirir esse conhecimento, fui atrás de me desenvolver nessa questão. E foi muito difícil, óbvio. Mas valeu a pena. Porque estar naquele lugar antes também era muito difícil. E envolvia muito sofrimento. Ter passado por esse processo de mudança também. Mas uma hora, essa dor parou de doer. Então, eu preciso que vocês tenham isso muito claro. Aceitar que, nossa, é possível mudar. Porque senão a gente fica se contando aquela história de eu já tentei tantas vezes, eu não vou mudar, não vai fazer diferença. Já tentei de tudo. Será que realmente tentou de tudo? Muitas vezes você já tentou de tudo que não funciona. Talvez você já tentou de tudo várias vezes a mesma coisa. Então, e aí a gente fica se contando essa história porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. Então ele fica tentando te parar e fica sempre revisitando o passado para te contar, Rafa, deu errado tantas vezes, nem te frustra, não tenta mais, fica aí.
fica nesse lugar, na famosa zona de conforto. Só que a zona de conforto ela é extremamente desconfortável. Então, tenham essa percepção, a gente precisa entender como as coisas funcionam para a gente entender que sim, eu estou evoluindo, que sim, isso é possível de fazer diferente e de mudar. Então eu quis trazer, né, um pouco da minha história para alertar um pouco vocês, abrir os olhos de vocês e também que é uma pergunta que eu sempre recebo. Como que era essa questão para mim? Não sei se eu consegui responder todas as dúvidas, se eu consegui realmente explorar todo o assunto, porque eu tentei ser um pouco mais direta em relação a isso, para não ficar um vídeo muito longo, mas se ficou qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa aqui nos comentários. E talvez você tenha ficado pensando, tá, mas que ambiente é esse, que conhecimento é esse que eu preciso adquirir para mudar toda a situação? Para mudar toda essa situação. Então eu tenho um convite para te fazer, te apresentar o Safe Place, que é o ambiente que eu criei para propiciar a tua melhora, para que tu consiga mudar a tua relação com a comida. Lá dentro tem todo o conhecimento necessário que tu precisa para mudar essa situação. Tem todos os materiais didáticos e práticos para que tu consiga incluir isso no teu dia a dia, tirar do plano das ideias e aplicar. Porque isso é uma das maiores dificuldades, né? Então tem toda a parte teórica e prática que tu precisa. E além disso, tem o ambiente, um lugar comigo e com diversas outras mulheres que já mudaram a sua relação com a comida ou que estão nesse processo. E lá a gente tá juntas se acolhendo. Realmente é um lugar seguro para tu correr em momentos de angústia, de ansiedade, de dificuldade, para que tu consiga passar por tudo isso de uma forma mais leve e tu não precisa passar por isso sozinha, porque a gente está juntas lá, na ideia de se acolher, de se apoiar, de se ajudar. Então é isso, fica aqui o meu convite para ti. Se tu quer saber mais informações sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, já aproveita, te inscreve no canal, deixa um gostei aqui embaixo e ativa o sininho porque estou fazendo 2 vídeos por semana, sempre quarta e domingo, e aproveita também e me segue nas minhas outras redes sociais que todos os dias eu estou postando conteúdos e dicas práticas de como mudar essa situação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.